No vídeo de hoje vamos demonstrar como que você pode fazer um backup do seu Fire FortiGate via protocolo SCP. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Para o laboratório de hoje, por ser uma dica, a gente não vai apresentar topologia, mas eu já estou com o Fire FortiGate aberto aqui. Qual que é a ideia do nosso laboratório? Muitas vezes você precisa de automatizar o backup dos seus firewalls e você não tem uma ferramenta de gerência como o FortiManager, por exemplo. E você pode simplesmente criar um script lá em Bash no seu Linux para automatizar o processo de backup dos seus FortiGates. E a alternativa por protocolo SCP é uma alternativa viável dependendo aí do tamanho do seu ambiente. Então a gente vai trazer essa dica no laboratório de hoje para que você tenha também aí como opção para fazer um backup e uma gerência dos backups das configurações dos seus equipamentos. E como que a gente faz isso no FortiGate? É bastante simples. Primeiro a gente precisa habilitar o protocolo SCP no nosso firewall. Para a gente habilitar, a gente vem aqui em Config System Global. Se a gente dá um show pipe grep SCP, você vai ver que não tem nada, mas se eu der um show full configuration pipe grep SCP, você vai ver que já vai encontrar aqui, SCP, você vai ver que ele está aqui em modo disable, porque esse é o modo padrão que o FortiGate traz para a gente. Por isso que a gente precisa colocar aqui o full configuration. Então, para a gente habilitar o protocolo SCP para gerenciar o nosso equipamento e poder extrair o backup dele, a gente vem aqui em Set admin SCP enable e dá um end. Pronto, as configurações no lado do FortiGate já estão prontas. Você poderia, por exemplo, acessar via SSH o seu FortiGate e habilitar ele via SCP normalmente. Feitas as configurações no FortiGate, basta agora a gente ter um servidor FTP para que a gente possa exportar essas configurações para esse servidor. No caso aqui eu estou utilizando um Linux, tá? Mas esse Linux é porque eu já tinha no laboratório dele pronto. Entretanto, você pode usar um MacBook, você pode utilizar um servidor SCP no seu Windows, tanto faz. Eu estou utilizando no Linux por questões de facilidade. E o que a gente vai fazer no laboratório? A gente vai exportar as configurações de backup aqui do FortiGate lá para o nosso Linux. E como eu já tenho aqui o Linux, o backup dele, vou acessar esse Linux e baixar a config lá do nosso firewall. Vamos ver como que a gente faz isso. Bom, eu já configurei o SCP aqui no FortiGate, basta agora eu vir aqui no Linux e acessar o FortiGate via SCP. Para eu acessar, ele vai pedir para a gente um acesso privilegiado. Por isso que eu estou utilizando aqui o início com o comando de sudo SCP, que é o protocolo que a gente está utilizando, e eu vou acessar lá o meu FortiGate pelo usuário admin. Você poderia ter, por exemplo, um usuário só para usar o SCP. Vou colocar aqui o IP do meu FortiGate. Feito isso, a gente coloca dois pontos e o arquivo que a gente quer fazer esse download lá do FortiGate. Então, do ponto de vista do meu Linux, eu vou acessar o FortiGate via SCP e vou extrair qual arquivo? O arquivo é o sysconfig. O sysconfig é o arquivo que o FortiGate guarda com backup das configurações atuais dele. Então, a gente vai baixar lá o sysconfig e vai jogar para alguma pasta do nosso Kali Linux. Eu posso, por exemplo, jogar lá para o desktop. Então, home, Kali, desktop. Eu vou acessar o meu FortiGate via SCP com o usuário admin. Vou baixar o arquivo sysconfig, que é as configurações de backup, e vou jogar esse arquivo dentro de home Kali desktop. Então eu vou entrar lá no desktop do meu Linux para poder encontrar o arquivo de sysconfig que a gente vai fazer o download. Então eu vou vir aqui e fazer um OK. Essa senha que ele está pedindo é a senha de sudo do meu Kali Linux. Então eu coloco aqui a senha do meu Linux. E agora ele está pedindo a senha do usuário admin do meu FortiGate. Então eu coloco agora a senha de acesso do meu FortiGate. Então eu coloco aqui, vocês vão ver que ele já está fazendo o download. Se eu ir lá em Home Kali
desktop e dá um ls-la, vocês vão ver que ó, o arquivo sysconfig já está aqui. Se eu der um cat nesse sysconfig, embora ele apareça um arquivo muito grande, você vai ver aí ó, que olha só, você vai ver aí, ó, ele pediu o usuário privilegiado, vou dar um sudo aqui, e olha só o que ele mostra pra gente, ó, ele traz todo o backup do FortiGate. E agora você poderia, por exemplo, acessar esse Linux e baixar o backup caso você precisasse. Ou esse Linux poderia ser o seu servidor, que você vai mandar todos os backups para ele e acessar conforme necessário. Como que a gente acessaria lá o Linux para baixar? Bom, a gente poderia vir numa máquina Windows, vir aqui no WinSCP mesmo, acessar lá o nosso Kali Linux, então 9818. Você acessa o seu Linux lá, ou o servidor SCP, na aba de desktop, a Home Kali Desktop, e o arquivo está lá. Na hora que você fazer o Ctrl C aqui no arquivo, e lá para a pasta destino fazer o Ctrl V, você vê que ó, não vai funcionar. Ó. Você vê que vai dar uma mensagem de erro, ó, de acesso negado. Isso porque muitas vezes, dependendo aí do seu Linux, ele vai bloquear esse acesso por padrão. Então basta você vir aqui ó, e dar um ls, você vai ver o sysconfig aqui, e fazer um chmod 777 sysconfig. Quando você fez essa permissão aqui, tem que dar um sudo, eu esqueci novamente. Quando você fizer essa permissão aqui, voltar lá no servidor, fazer um Ctrl C e agora fazer um Ctrl V, você vai ver que ele vai fazer todos os downloads, como a gente vê aqui, ó, o arquivo já está no nosso computador. Clico com o botão direito, ó, Edit Notepad, e está aqui o backup do nosso FortiGate. Então vocês podem utilizar essa dica que a gente está passando aqui de habilitar o SCP no seu FortiGate, transferir ele lá para um Linux ou um servidor que você tem e aí você pode gerenciar o seu backup conforme você achar melhor dentro do seu ambiente interno. Você também pode, é claro, criar um script para fazer isso tudo de forma automatizada, conforme vocês acharem melhor no seu dia a dia. E é claro, para desabilitar o SCP, você entra no Global e dá um set admin SCP disable e end, que você vai desabilitar o protocolo no seu equipamento. Bom galera, essa dica aí eu acho que já valia o seu like, a sua inscrição, claro, o seu compartilhamento com todos os seus amigos, porque isso também pode te ajudar numa hora principalmente crítica que você precisa do backup do seu equipamento, e se você fizer isso de forma automatizada, isso vai ficar muito mais fácil o seu trabalho. E não esquece que a gente tem as nossas comunidades do Discord e do Telegram, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!